Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, nesta manhã, para trazer mais uma palavra do Senhor aos vossos corações. E a palavra que o Senhor nos manda trazer esta manhã, neste dia, está aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos falar do primeiro milagre de Jesus, transformação de água em vinho. Leiamos a palavra do Senhor. Vamos sim. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2, a epígrafe diz: Jesus transforma água em vinho. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja Deus. Palavra maravilhosa, né? Que estamos aqui. E esta palavra é onde iniciou os milagres de Jesus, onde Jesus estava ali naquela festa, né? E nesta manhã nos leva a uma reflexão. Se você fosse fazer uma festa, quem seria aquele convidado que não faltaria na sua festa de jeito nenhum? Quem seria o convidado especial? Hoje nós vamos falar do convidado. Não é dos convidados, não é de um convidado. Hoje nós vamos falar de alguém específica. O convidado. Este convidado está aqui. Este convidado está aqui nesta mensagem, nesta história que acabamos de ler. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, a gente sabe, eu acredito que cada um de nós já em algum momento já organizou uma festa, já fez uma festa, seja ela pequena, seja ela grande, de médio, de pequeno porte, mas cada um de nós em algum momento já organizou alguma coisa do qual precisou de convidar alguém, precisou de uma organização. E quando a gente faz uma festa, nós sabemos, nós que já organizamos, a gente sabe o quanto é difícil na hora de fazer a lista dos convidados. Se a festa é para 10 pessoas, se é para 50, se é para 100, dependendo do tamanho da festa,
a gente precisa sentar e decidir no meio do nosso hall de amigos, no nosso hall de colegas, de parentes, de todo mundo. A gente precisa decidir quem vão ser inseridos naquela lista. E aí a gente começa a fazer aquela lista e às vezes a gente precisa que modificar aquela lista várias vezes por conta de não caber as pessoas que a gente quer que esteja lá. Mas sempre no meio dessa lista tem aqueles que alcançam o primeiro lugar da lista, que é aquela pessoa que não pode faltar de jeito nenhum na sua festa. E ali naquela festa tinha alguém que não poderia ter faltado de jeito nenhum: Jesus. Jesus não poderia ter faltado naquela festa. A gente não sabe se quem convidou tinha essa noção, tinha esse conhecimento que Jesus não poderia faltar de jeito nenhum. Só que Jesus estava lá. Jesus estava no meio dos convidados. Maria também era convidada, Maria, mãe de Jesus, assim como os discípulos de Jesus. E isso fez toda e total diferença. Jesus está ali. É por isso que quando a gente vai convidar, a gente tem que sempre saber quem é que vai fazer a diferença estar ali naquele momento. E ali naquela festa, ali naquele momento, quem planejou aquela festa, alguma coisa saiu errado naquele planejamento, porque o vinho acabou. Meus irmãos, o vinho acabar numa festa naquela época era uma desonra para os donos da festa. Acabar a comida, acabar o vinho, deixar os convidados na mão, os convidados ter que parar a festa antes da data prevista de terminar. Seria uma coisa apavorosa que isso acontecesse, e aconteceu. E a gente sabe que a festa ali em Caná da Galileia, a gente sabe que as festas elas duravam muitos dias. Elas duravam até 7 dias, né? E pelo que a gente pode entender aqui na história, aquela festa, aquele vinho acabou, ainda faltava muito tempo para a festa acabar. O cálculo não foi feito mesmo de uma forma, por algum motivo aquele cálculo não foi feito como deveria ter sido feito. Por quê? Por que leva a crer? Porque a palavra fala que quando Jesus transformou, a quantidade de vinho foi imensa. A quantidade de litros de vinho que Jesus pegou a água e transformou em vinho foi uma quantidade muito grande. Isso significa pensar que ainda faltava muito tempo para aquela festa terminar. Foi um cálculo mesmo bem, digamos que a gente não sabe o que aconteceu, né? Só sabe que através daquilo ali, através desse acontecimento, através daquele erro de cálculo, Jesus pôde entrar na história, pôde entrar em cena. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E aí, meus irmãos, a gente vê, logo aqui no começo da história, a gente vê Maria, a mãe de Jesus, ela entra em cena. E aí com a história, quando Maria dá pra gente entender que era uma pessoa talvez próxima, né, daquele casal. Por quê? Porque Maria, ela veio ao conhecimento de Maria o que tinha acontecido, né? E o que a gente pode perceber também é que o casal que estava ali de frente, os organizadores da festa, eles tentavam fazer com que os convidados não viessem a saber, porque era algo ruim. Eles queriam uma forma de resolver sem ter que os convidados ficassem sabendo. Mas Maria ficou sabendo. Isso significa que Maria era uma das pessoas próximas àquele casal. Maria era aquela pessoa que estava ali, talvez envolvida. Tão tal porque destaca, né, que Maria foi convidada. Ela vem em destaque
fala primeiro que Maria foi convidada, depois fala que Jesus e os discípulos. Então, só aí a gente já vê que leva um certo destaque o convite, o fato de Maria estar na festa. O fato de Maria estar na festa fez muita diferença também, porque através da atitude de Maria, a gente percebe o poder da oração intercessória. Maria, ela ficou sabendo e ela não ficou quieta. Maria, ela soube o que estava acontecendo. Ela soube a aflição que estava ocorrendo ali naquela casa. E o que foi que Maria fez? Ela não precisou que ninguém viesse até ela e pedisse alguma coisa para ela. Ela viu o que estava acontecendo, foi lá e pediu para Jesus. Ela intermediou, ela foi uma intercessora daquele casal, daquela festa. Então, meu irmão, minha irmã, e nós? Será que quando nós ficamos sabendo de alguma situação, será que quando a gente fica sabendo de algum acontecido, de alguém que está precisando de uma palavra, de um conselho, está precisando de um suprimento em sua casa, está precisando de uma medicação, está precisando de qualquer coisa que seja, será se nós, tendo como pedir, temos como fazer, será se a gente tem colocado essa pessoa em oração? Para que, se a gente não pode fazer, se a gente não pode dar, a gente tem que estar orando para que abram-se as portas, para que a gente possa ver o agir de Deus na vida daquela pessoa. Será que a gente tem feito isso? Ou será que a gente tem simplesmente visto a aflição daquela pessoa e temos ficado de braços cruzados? Né? É uma reflexão para cada um de nós. Maria não ficou de braço cruzado. Maria viu a aflição naquela festa e ela não ficou de braços cruzados. Ela foi lá, ela foi até Jesus e pediu para que Jesus agisse. Jesus disse um não. Ele disse para ela, de certa forma, um não. Ele disse que não tinha chegado a hora dele e que ele não tinha nada a ver com aquilo. Mas Maria, ela tinha tanta fé que Jesus, ela sabia quem era Jesus. Maria, ela sabia porque ela que gerou no ventre dela. Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Jesus tinha o poder de fazer aquilo. Ela sabia que Jesus não nos deixa na necessidade, não nos deixa desamparado quando a gente vai até Ele. E ela foi até Ele. E ela creu tanto, mesmo Jesus dizendo que não tinha chegado a hora, que não tinha nada com, perguntou o que ele tinha ele com ela, mas mesmo assim Maria creu tanto que Jesus não iria deixar aquele casal envergonhado, que ela foi e deu ordem. Ela deu ordem para os que estavam ali na frente daquela festa, fizesse tudo o que o mestre mandasse. Louvado seja Deus. Fizesse tudo o que o mestre mandasse. E isso se chama fé, meus irmãos. Isso se chama fé. Isso se chama coragem de ir até Jesus. Isso se chama fé. Isso é crer no Deus que servimos. E nós, será que a gente sabe realmente tem acreditado? Nós sabemos sim de quem é Jesus, de onde ele veio. A gente sabe do poder que ele tem. A gente conhece a história dos milagres que Jesus fez. A gente sabe que Jesus fez prodígio, fez milagre, fez maravilha. A gente sabe que Jesus continua operando, que Jesus, depois que subiu aos céus, ele continua fazendo milagres, prodígios, maravilhas. Mas será se quando isso bate a nossa porta, será se a gente tem realmente crido que Jesus pode fazer? Será que a gente tem sido como Maria, mesmo diante de uma situação de um não, a gente tem dito, não, eu não aceito, porque eu sei quem és tu, Jesus. Eu sei que tu podes fazer e eu sei que tu não desampara. E Jesus, ele é compassivo. Jesus, ele tem compaixão e Jesus, ele age com misericórdia por cada um de nós. Então, que a gente venha crer realmente nisso. E aí, Maria, ela creu, ela pediu.
ela pediu para quem realmente podia resolver o problema. Ela não foi a outro. Maria, ela não pediu para Jesus porque simplesmente era seu filho, era a pessoa mais próxima, não. Maria, ela foi e pediu para quem podia resolver. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não pode, não adianta. É muito importante você ter, às vezes, uma pessoa que você confia, ter alguém que você realmente sabe que você vai chegar, você pode levar a sua situação, pode levar o seu problema e aquilo ali está guardado, não foi exposto para outros, né? É muito bom você ter essa pessoa de sua inteira confiança. Se você tem, é maravilhoso. É bom você ter alguém com quem você desabafe, até se você realmente, se essa pessoa realmente existe, porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Se realmente é uma pessoa de Deus, que realmente é uma pessoa que pode guardar o seu problema, que pode lhe ajudar, que pode lhe dar uma palavra, que pode lhe dar uma palavra vinda do céu, que pode lhe dar amparo, que pode lhe dar o abraço de aconchego. É muito bom. Mas meu irmão, minha irmã, na hora de você pedir que resolva, peça para quem realmente pode resolver, que Jesus é que pode resolver. Ei, mas deixa eu te dizer uma coisa, para Jesus fazer, para Jesus resolver, ele precisa ser convidado. Louvado seja Deus. Jesus precisa ser convidado para estar na nossa vida, estar na nossa casa, estar na nossa família, estar onde estejamos. Se Jesus não for o convidado para estar lá, se Jesus não for convidado, se ele não estiver lá, Jesus não vai ser intruso, ele não vai poder fazer. Jesus, ele pôde fazer o milagre acontecer. Ele não deixou que aquela família ficasse envergonhada. Ele pôde fazer, mas ele só pôde fazer, ele só fez, melhor dizendo, que poder ele sempre pode. Ele só fez porque ele estava ali como um convidado, louvado seja Deus. Se ele não tivesse ali como convidado, jamais. Até porque Maria nem tinha ido levar até ele, ninguém teria pedido para ele não teria visto a situação. Então, meu irmão, minha irmã, convide Jesus para estar na sua vida, na sua casa, no seu negócio, no seu projeto. Sonhou? Convide Jesus. Planejou? Convide Jesus. Estou começando uma obra? Convide Jesus. Estou traçando o meu projeto? Convide Jesus. Entre na sua casa, todos os dias diga: Jesus, tu é o meu convidado especial. Não saia. Não saia. Não queira nem que Jesus saia. Jesus, ele é convidado a estar, viver constantemente. Ele não é nem convidado a vir, ele é convidado a estar. Diga para Jesus, para ele nem sair. Jesus, não saia da minha vida, não saia da minha casa, porque tu és o meu convidado especial e de estar o tempo todo aqui. Porque a qualquer momento, o tempo todo, melhor dizendo, a gente está precisando dele. A gente está precisando desse convidado para vir nos socorrer em alguma situação. A gente sempre está passando por situação difícil e Jesus precisa estar na nossa casa, na nossa vida, para que ele possa agir. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O salmista fala aqui no Salmo 34, versículo 4, diz assim, ó: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Louvado seja Deus. Que coisa linda. Foi isso que aconteceu com aquele casal. Nem foi eles que pediram, meu irmão. Às vezes acontece uma maravilha na sua vida. Às vezes acontece uma maravilha na minha vida por causa da oração de alguém. Alguém pediu e Deus, ele livrou, como diz aqui nesse salmo que eu acabei de citar. Deus livrou aquele casal, Deus livrou aquele casal desse temor. Um temor que talvez nem chegou totalmente ao casal naquele momento, porque os convidados, os organizadores, eles eram responsáveis para deixar tudo em ordem. Deixar tudo em ordem, manter a festa toda em ordem, alimentação, bebida, tudo. Então, o casal, ele estava ali para desfrutar do momento. Mas quem seria envergonhado seria o casal, seria ali o dono da festa, o dono da casa que iria passar a vergonha, iria passar o vexame, porque não botou. Já pensou, a gente vai para uma festa, para um aniversário,
botar aqui para nossos dias atuais. A gente vai para um aniversário, quando chega lá, os convidados começam a ser servidos. E aí, digamos que de um dos cardápios que tem ali naquela festa, começa a ser servido, vai servir para um, para outro, e aí quando se chega na metade dos convidados, acabou, não tem mais, acabou o cachorro quente, né? Acabou o creme de galinha, acabou seja o que for, acabou a pipoca, ou na hora de cortar o bolo especial, o bolo confeitado, o bolo mesmo ali, simbolicamente ali do aniversário, aquele bolo oficial, o bolo foi feito pequeno, o bolo só deu 30 fatias, mas tinham 50 convidados, já pensou? Aí alguém vai sair falando, porque sempre sai, né, que a pessoa convidou muita gente, a pessoa foi mesquinho, e sai falando uma e outra coisa, né? Então, não importa quem organizou aquilo ali, quem organizou aquela festa, quem fez o cálculo, não. Quem vai ser desonrado é o dono da festa. É o dono da festa. E foi isso que Jesus não deixou acontecer. Jesus, ele não deixou que a desonra viesse àquela casa, àquela família. Ele livrou dos seus temores, como diz aqui, ó, busquei o Senhor e ele me respondeu. Não foi eles que buscaram, como já disse aqui, foi a intercessora, foi Maria, mãe de Jesus, que buscou por Jesus ali naquela festa. Ela buscou e Jesus respondeu. Ele respondeu, ele foi lá e fez. Eita glória, aleluia. Ele livrou-me de todos os meus temores. Que coisa linda, né? Então, tudo que aquela família iria passar, todos os temores que a gente não sabe por que tanto eles iriam passar, Jesus livrou de todos, não foi só de um. Ele livrou de todos. E é assim que Jesus faz comigo e com você. Ele livra nós de todos os nossos temores. A gente pode até temer alguma situação, sim. Até porque nós somos seres humanos e é bom a gente temer. A gente tem que temer mesmo, porque quando a gente se vê em sufoco, quando a gente se vê em aflição, quando a gente às vezes se vê no medo, a gente se vê no desespero, a gente se vê na angústia, a gente se vê em muitas e muitas situações ruins, é que a gente vai entender a nossa fragilidade, é que a gente vai entender a nossa pequenez e a soberania de Deus, é que a gente vai entender que nós somos pequenos, somos frágeis, mas que acima de tudo existe um Deus que não perde batalha, um Deus poderoso, um Deus que controla tudo, ele controla tudo, ele vê tudo, nada se perde do seu olhar, nada se perde do seu controle. É que a gente vai entender. Se a gente não passasse por essa situação, a gente talvez quisesse, quisesse pensar que a gente tem controle e nós não temos. É no momento da dor, da aflição, do desespero, desse tipo de sentimento, é no momento que as coisas apertam para nós, é que a gente vai em busca do grande mestre, é que a gente corre até Deus, é que a gente vai até Jesus, é que a gente diz, é que a gente ajoelha, é que a gente chora, é que a gente pede, é que a gente vai entender e vai buscar e vai dizer, Senhor, eu não posso. Quando a gente ora, quando a gente clama por Deus, a gente está dizendo, Senhor, não saiu das minhas mãos, eu não posso, mas o Senhor pode. A gente só pede para quem a gente sabe que pode fazer. E nesse momento é importante que a gente viva esses momentos de lutas. São nas lutas que a gente reconhece as nossas fragilidades. É nas lutas que a gente reconhece que a gente sozinho é incapaz de vencer as lutas, que a gente precisa de alguém que nos ajude a vencer, que é Deus. E muitas vezes, dependendo da luta, que a gente tem que sair até de cena e deixar que Deus trabalhe por nós. Tem lutas que Deus vence por nós, né? Que a gente perde totalmente as forças. Existe lutas que a gente consegue lutar um pouco, que nossas forças não são totalmente exterminadas. E nesse momento Deus nos ajuda a vencer. E existem batalhas que a gente perde totalmente as forças. E nessa batalha, o grande, o todo-poderoso, o Deus que é
e que vai continuar sendo para todo sempre, vai lá e luta e peleja e vence por mim e por você. Louvado seja Deus. E é dessa forma, meu irmão, minha irmã. Se você pedir, se você buscar, se você ir lá, você vai sempre ter uma resposta, porque o nosso Jesus, ele nunca vai deixar nós sem solução. Ele nunca vai nos deixar sem uma solução. Foi o que aconteceu ali com aquele casal. Ele não deixou sem solução. Embora, como ele disse, não tinha chegado a hora dele. Não era a hora de começar ali os milagres dele. Não era a hora dele manifestar o seu primeiro momento ali como filho de Deus, para que fosse visto publicamente. Não era o momento de ele expor publicamente quem ele era, mas ele não nos deixa sem solução. Ele não pôde deixar aquele povo ali sem solução, até porque era alguém que queria que ele estivesse lá. Ele era convidado daquele povo. Ele era alguém, ele era querido, ele era amado daquele povo. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se Jesus é amado seu, se você verdadeiramente ama Deus, se você traz ele para o seu convívio, se você quer que ele esteja perto de você, pode crer que ele não vai deixar você sem solução. Ele não nos deixa, louvado seja Deus. Deus é bom, maravilhoso, e ele não nos deixa sem solução. Eita, Deus lindo, Deus perfeito, Deus maravilhoso. Sabe por quê que Deus não deixa? Porque ele não é indiferente à nossa situação. Deus, ele não deixa para lá, você chega, você pede, e Deus não é igual ao ser humano. Você chega bem aqui para alguém e você conta. Tem aqueles que até ouvem, tem aqueles que ignoram a sua situação, tem aqueles que não acreditam. Você diz, eu estou desse jeito, passando por isso. Tem aqueles que não acreditam. E tem aqueles que acreditam, mas eles são indiferentes à sua situação. Eles fingem que aquilo ali não está acontecendo. Eles preferem fingir que você não está precisando de ajuda, que não é com ele, não é para ele não pode fazer nada mesmo. Então, ele tenta ali disfarçar que ele nem sabe. Ele tenta fazer com que todos pensem que ele nem sabe, ele deixa para lá. Ele se faz de surdo, ele se faz de desentendido e ele é incapaz de dizer até uma palavra de ânimo para você. Ele não diz uma palavra de ânimo para você, ele finge que nem ouviu o que você disse. Ele deixa para lá. O ser humano, na maioria das vezes, é assim. E às vezes tem aqueles que ouvem, tem aqueles que lhe criticam, tem aqueles que lhe zombam, tem aquele que nos zomba, nos critica, seja indiferente. Então, são diversas as atitudes do ser humano quando um problema é exposto para ele. Existem as pessoas que verdadeiramente, elas lhe apoiam, acreditam, lhe dão um aconchego, lhe dão uma palavra amiga, elas sofrem junto com você, elas lutam por você, elas oram por você. Existe essa pessoa, existe. É raro, mas existe. Mas uma boa parte age de forma indiferente. Mas Jesus não. Jesus não age indiferente. Você pode ter certeza, se você está pedindo, se você levou para Jesus, se Jesus é convidado a estar na sua vida, você levou para Jesus, você contou para Jesus e você está pedindo que ele resolva, pode ter certeza que no tempo dele, não é no meu, não é no seu, não é no nosso tempo, é no tempo dele. A questão é porque existe um tempo determinado para todas as coisas. E Deus, ele é o Senhor do tempo. É incrível isso. O tempo chama Deus de Senhor. Ele é o Senhor dele. Ele é o Senhor do tempo. E ele é que determina todas as coisas, né? É ele que determina todas as coisas. Então, no tempo de Deus, no tempo dele, ele vai agir. Deus, ele não é surdo. A palavra diz, ele não é surdo para não ouvir. A mão dele não está encolhida, né? A mão dele não é aleijada para ele não atender, né? Então, você que está pedindo, eu que estou pedindo, a gente, nós que estamos pedindo, pode ter certeza que ele não é indiferente e que uma hora ele vai responder. Talvez hoje ele possa estar respondendo com o silêncio, porque ele está trabalhando.
Ele está trabalhando para no tempo certo. Tem coisas que a gente ainda não pode receber, porque nós não estamos preparados para receber. Tem coisas que a gente está acontecendo para que nós sejamos moldados, para que nossa paciência seja lapidada, para que a gente aprenda a conviver exatamente com o que eu acabei de falar. Tem coisas que não acontecem, que a gente precisa passar, porque a gente precisa aprender a conviver com a zombaria, com as críticas, com as indiferenças, e para que a gente aprenda a conviver com isso, com um coração limpo, aberto, com um coração amando, com um coração grato, com um coração capaz de amar o próximo, mesmo ele agindo com a gente dessa forma, dessa maneira. Então, é um lapidar de Deus em nossas vidas. Mas pode ter certeza, Deus não é indiferente à nossa situação. Louvado seja Deus. Deus não é indiferente, louvado seja Deus. E Ele sempre age com compaixão. Glória a Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, em algumas passagens bíblicas, fala de como Jesus agiu com compaixão. Coisa linda, né? Jesus agiu com compaixão. Coisa maravilhosa. Jesus, ele estava aqui, o Filho de Deus, ele tinha, né, toda a autoridade, mas ele viveu as nossas dores. Ele estava ali em carne, ele viveu as nossas dores, ele pôde conviver com o ser humano de perto ali, nasceu, né, e foi crescendo, e foi convivendo, e foi presenciando as mais difíceis situações. Jesus presenciou muita enfermidade, que é a situação que nos deixa mais fragilizado. Nada nos deixa mais triste, fragilizado do que a enfermidade. É horrível, né? Então, ele presenciou muitas enfermidades, ele presenciou situações adversas, né? Ele presenciou muita coisa diferente, coisas ruins. E em tudo que Jesus presenciou, ele foi vendo aquilo ali e ele se comoveu de compaixão. Jesus chorou enquanto estava aqui. Jesus viu a dor, Jesus viu o pranto das pessoas, Jesus viu o desespero de perto. E não que ele não esteja perto, ele está aqui o tempo todo. Embora tenha subido ao céu, mas Jesus continua vendo, porque a palavra de Deus fala que Deus não muda, Deus não muda. E nosso Jesus não muda, né? O Espírito Santo de Deus está aqui na terra, o Consolador, o Ajudador, e ele leva para Deus toda a nossa situação, a nossa angústia, a nossa aflição. E Deus não muda, Jesus não muda e nunca mudará. E a palavra de Deus mostra essa compaixão que Jesus teve. Jesus, ele age com compaixão. E ali foi uma forma de compaixão que Jesus teve daquela situação ali. Como convidado naquela casa, ele viu e se compadeceu daquela situação. Em Lucas 7,13, diz assim: E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Louvado seja Deus. Que passagem linda essa. Meus irmãos, essa passagem, ele está falando aqui de uma viúva que estava enterrando o seu filho único. E ali a palavra fala o enterro do filho da viúva de Naim. E a palavra fala que ali estava uma grande multidão ali. Uma multidão se encontrou, indo rumo ao cortejo. E aí Jesus encontra aquela multidão, estava indo com aquele cortejo daquele filho da viúva de Naim. E aquela viúva era uma aflição muito grande, né? A gente não entra muito em detalhe, mas aqui agora nesse momento, mas a dor daquela mulher era uma dor desesperadora. Primeiro porque quem perde um filho, né, quem perde um ente querido, uma mãe estava perdendo um filho, já era uma viúva que já enfrentava uma situação difícil, toda a sua esperança estava naquele filho e aquele filho agora ali estava morto. E ali era uma dor dobrada, triplicada, era uma dor que envolvia muita coisa naquela história. E ela estava numa situação de tanto desespero, que Jesus, quando viu aquilo ali, ele se comoveu de íntima compaixão. Foi algo que veio de dentro dele. Ele ficou, eu acredito assim, que cortado por dentro. Tamanha era a aflição, tamanha era a compaixão que Jesus teve daquela mulher.
E ali ele disse para ela não chorar, que ele era o Senhor dela. Que coisa linda. Até hoje, quando eu vejo essa passagem, às vezes eu choro. Eu imaginando aquela cena, aquela cena tão ruim, e aquele privilégio do mestre estar ali e dizer: não chore, mulher, eu sou o teu Senhor. Deus está dizendo para nós todos os dias: eu sou o teu Senhor, eu estou contigo, eu não te deixo perecer, eu estou aqui para fazer, não se desespere. Deus está dizendo todos os dias para nós, o tempo todo. E ali ele ressuscitou e entregou para aquela mãe, que agora todo choro de tristeza, com certeza, foi de alegria. A gente pode ver pelos olhos da fé, pela história, como foi a alegria daquela mulher em receber, né? Então ali Jesus, ele agiu com íntima compaixão. Uma outra passagem também muito interessante está em Marcos 1,41, que diz assim: e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Essa passagem aqui fala de um leproso que chegou para Jesus. A história dos leprosos, eu creio os irmãos conhecem, como era a situação dos leprosos. Meu irmão, quando a gente está doente, nada substitui a nossa casa, a nossa família, a nossa cama, o nosso aconchego. A gente quer estar mais perto dos nossos, a gente quer ir para a casa da gente, a gente quer deitar, a gente quer estar no conforto do nosso lar, embora nada nos dê conforto, mas é o lugar que a gente quer estar. Agora imagine a situação dos leprosos. Eles teriam que ser expulsos de casa, longe dos seus familiares, longe de todo mundo que eles amavam, e eles eram mandados para longe para morrer por lá. Faziam uma despedida e lá eles iam se acabar sozinhos, num ato de desespero, num ato de todo sentimento que poderia existir de ruim, que a gente não dá nem para citar. Eles iam se acabar. Então, ter lepra, se descobrir uma lepra, era algo terrível. Podia dizer, pode comparar algumas doenças atuais, como câncer e outras, de certa forma sim, mas acredito que mais pior, porque as doenças, pelo menos, pode se conviver no convívio, pode ficar no convívio familiar. E o fato de não poder mais ficar com a família, ter que ser expulso de casa, não poder estar no meio de ninguém, isso aí era algo terrível. E ali estava aquele leproso, e ele foi com fé até Jesus, num ato de fé, de desespero, e ele disse uma palavra para Jesus que deixou Jesus com o coração comovido. Ele disse para Jesus só isso: se quiseres, ele disse para Jesus, se Jesus quisesse, Jesus poderia limpá-lo. Se Jesus quisesse, Jesus poderia limpá-lo. Então ele tinha fé que Jesus podia fazer, mas dependia do querer de Jesus. E Jesus ficou tão compadecido daquilo e disse: quero ser limpo. E na mesma hora, aquele homem foi limpo. Louvado seja Deus, e glorificou a Deus. Que coisa linda, né? A compaixão. E aí, meus irmãos, o que eu digo para você nesta manhã: o nosso Jesus, ele continua esse. Nosso Jesus, ele continua cheio de misericórdia, cheio de amor. As misericórdias de Deus se renovam todos os dias na nossa vida. Está na palavra de Deus. Então, a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias. Todos os dias, toda manhã. Um novo dia nos é entregue para a gente viver. Um novo projeto, Deus diz: continue o seu projeto. Então, meu irmão, minha irmã, que a gente continue perseverando, que a gente continue acreditando que Jesus pode fazer, e que principalmente que a gente traga Jesus para a nossa casa, para a nossa vida. Convide Jesus, que ele seja o convidado na minha e na sua vida, que ele não seja um convidado qualquer, que ele não seja deixado para segundo plano, que ele não seja deixado para ser comparado a muitos, seja um dos convidados, que ele não seja um convidado qualquer, não. Que Jesus seja o convidado, é aquele, sabe o que é o ser o convidado? É aquele que não pode faltar de jeito nenhum. Se na sua festa
se couber um convidado, esse convidado tem que ser ele, o nosso Jesus. Se na nossa vida cabe apenas um, que seja ele. Não pode ser outro. Não pode ser outro. Os convidados ficam para depois. Os convidados são segundo plano. Mas o nosso convidado especial é Jesus. O convidado que fique na nossa vida, que seja chamado, que esteja presente em todos os momentos na nossa casa, na nossa vida. O convidado especial, o nosso Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, fique com esta palavra. Que Deus continue nos abençoando, nos dando força, fé, coragem, perseverança, sabedoria e ousadia para que a gente esteja na presença de Deus, pedindo não só por nós, mas por aqueles que precisam de nós, orando por aqueles que precisam da nossa intercessão. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.